partir de agora, eu coloquei a aula para gravar. Pode assumir, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos, né, a mais um encontro síncrono, nessa quarta-feira, da nossa disciplina Matemática no Processo Ensino e Aprendizagem, tá bom? Esse é o nosso segundo encontro, tá? A partir daqui, não teremos mais esses encontros síncronos, as dúvidas, elas serão tiradas pelo fórum de dúvidas, então acessem o fórum, tirem dúvidas, tá bom? Para que vocês possam caminhar com os conteúdos, tudo que está sendo trabalhado na disciplina, tá? O que eu gostaria de falar hoje um pouquinho com vocês é a respeito de algumas breves mudanças que eu fiz na nossa plataforma a respeito das semanas, a respeito mais especificamente de atividades, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês, para mostrar, porque fica mais fácil para vocês visualizarem e compreenderem. Vocês já conseguem visualizar? Solivan, se você puder me dar esse retorno. Sim, Mariana, está visualizando. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Nós passamos aqui a primeira semana. A primeira semana, ela foi uma semana, né, que exigiu um pouquinho mais de trabalho, porque é uma semana introdutória. Então, tem muitos conceitos, muitas questões relativas à educação matemática crítica que precisavam ser discutidas, tá? Então, ela exigiu um pouquinho mais de dedicação. O Solivan já mudou a data do envio das atividades, tá bom? Então, provavelmente, vocês já devem ter visto essa mudança. Na segunda semana, é uma semana mais tranquila em relação a quantitativo de material e de atividades. Tem só duas atividades. Uma atividade é o fórum, que eu peço para vocês responderem o fórum antes de assistir a videoaula e ler o material, porque a ideia é que no fórum vocês compartilhem as primeiras ideias a respeito do que vocês têm sobre as tarefas exploratórias e investigativas. Então, o que eu quero saber é o conhecimento prévio mesmo. Se vocês já sabem o que é, se já ouviram falar, se não sabem, o que vocês entendem por exploração e investigação. Então, é bem o conhecimento prévio, por isso que é importante vocês estarem compartilhando essas ideias no fórum antes de assistir a videoaula e realizar a leitura, tá bom? A segunda semana, ela é uma semana, né, que ela tem um pouco menos de material, então eu coloquei exatamente para balancear, já que a primeira semana foi uma semana que exigiu um pouco mais de trabalho, de acompanhamento, então a segunda semana ela tem um pouco menos de material para vocês, tá bom? E de atividades mesmo para envio, ela só tem essa atividade 5, tá certo? Que pela aula, pela própria videoaula, vocês já conseguem ter uma ideia de como discutir essa atividade 5, tá? Na semana 3, eu realizei uma mudança, né? Tendo em vista do que vocês falaram na semana passada, a preocupação por ser uma semana onde a gente vai discutir conteúdos matemáticos, o que eu fiz? As duas atividades que tem dessa semana, que somam no total 15 pontos, elas serão realizadas em grupos, tanto a atividade 6 quanto a atividade 7. Então, a terceira semana de estudo, é uma semana para ser realizada coletiva. Então, como vocês vão se organizar aqui para assistir as videoaulas, ler o material,
fazer as atividades, aí é com o grupo. Vocês vão observar que antes de cada atividade tem aqui, ó, orientação sobre a atividade 6. Então, aqui eu postei para vocês que, visando, né, essa questão do processo colaborativo, que é importante para a produção de conhecimento, e também as trocas entre os colegas nesse processo, podem favorecer o maior sucesso no desenvolvimento da aprendizagem de vocês. Então, eu coloquei que essa atividade 6, ela pode ser desenvolvida em grupo com até 3 componentes. Eu coloquei a mesma quantidade de componentes, pessoal, lá do seminário, porque caso vocês formem um grupo, vocês já podem, né, permanecer, se quiserem, com o mesmo grupo, fica mais fácil para vocês desenvolverem as outras atividades depois. Então, essa atividade 6, que tem um foco também voltado para conteúdo matemático, ela pode ser feita em grupo com até 3 componentes. O mesmo ocorre com a atividade 7. Vocês vão ver aqui na atividade 7, voltando aqui, ó, que também tem a orientação. Então, na atividade 7, vocês também vão poder realizar em grupos de até 3 componentes. Então, esse trabalho em grupo vai permitir uma maior troca entre vocês, uma melhor construção do conhecimento e uma melhor organização até na questão do desenvolvimento dessa tarefa, de como vocês vão estar fazendo. Né? 3 pessoas pensando juntas, eu acredito que vai ajudar principalmente quem não é da área ou quem nunca lecionou, né, a ter uma orientação melhor para esse trabalho. Então, a semana 3, as atividades da semana 3 são todas coletivas, em grupos com até 3 componentes, tá bom? E aí vocês podem se organizar também em relação ao estudo, como que vocês vão fazer, se todos vão ler todo o material e depois vão se reunir online para poder discutir. E aí essa organização fica com vocês, tá bom? Então, para ficar mais leve essa semana 3, tendo em vista a preocupação das pessoas que não são da área, a proposta é que essas atividades sejam realizadas em grupo, para que uma pessoa possa ajudar a outra e vocês tenham aí o maior sucesso na realização dessas atividades, tá bom? Na semana 4, é uma semana que fala muito sobre o uso das tecnologias digitais, tá? Ela é bem importante, porque quando a gente fala em matemática, muitas vezes ainda nós temos receio de trabalhar com tecnologias. E muitos mecanismos tecnológicos que poderiam ser nossos aliados em sala de aula, a gente evita utilizá-los, às vezes por receio ou por não ter muito domínio, entre outras coisas. Eu falo isso de forma geral. Eu citei aqui a matemática, mas isso também em outras disciplinas, tá? Então, aqui vai falar bastante sobre o uso das tecnologias digitais. Vocês estão vendo que tem vídeo aula para vocês assistirem, que vai falar desde o conceito básico da ideia das tecnologias digitais. O vídeo vai trazer sugestões de práticas e também vai falar um pouco sobre o trabalho com vídeo como possibilidade de práticas, tá? Nessa semana, vocês têm aqui 3 atividades. Uma delas é um fórum, tá bom? Onde vocês vão discutir sobre a BNCC, porque nessa semana eu coloquei também um tópicozinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é importante enquanto professores, no processo de ensino-aprendizagem, a gente compreender o que é a BNCC, o que ela traz de habilidades, e a gente também fazer críticas em relação a essa base nacional, tá? Quando eu falo críticas, sejam elas construtivas, sejam elas reflexivas para o trabalho do professor, tá certo? O que ocorre aqui? Esse fórum, ele é um fórum individual. Por quê? Ele vai pedir para vocês aqui, estou até abrindo, ó, para vocês estarem trazendo um pouquinho
a visão de vocês a respeito da BNCC. Os possíveis impactos, o que vocês identificam que pode ocorrer com a implementação dessa normativa. Na verdade, ela já está implementada, né? Mas o que vocês visualizam? Porque existem muitos pesquisadores que fazem críticas, dizendo, né, que a Base Nacional Comum Curricular não respeita, de certa forma, a diversidade cultural que nós temos, né, em todo o país. Então, tem várias discussões a esse respeito. Então, eu trago aqui umas páginas para vocês fazerem rapidamente uma leitura, tá? E para vocês colocarem a opinião de vocês a respeito do que vocês compreenderam até o momento, o que seria essa BNCC, tá bom? Depois a gente tem uma atividade, que é uma atividade, estou retornando aqui, que é uma atividade de vídeo, que é essa aqui, ó. Ó, esse vídeo, ele apresenta um documentário que fala sobre crianças invisíveis, que é o caso de Bilu e de João. Esse documentário, ele não é extenso, tá bom? Nesse documentário, vocês vão fazer algumas reflexões a respeito do que vocês assistiram, tá? Por quê? Como eu falei, o vídeo, ele traz possibilidades de práticas. E muitas vezes, o que a gente acha, né? Nossa, trabalhar um vídeo na aula de matemática é extremamente importante. Por quê? Ele apresenta um contexto social. E o que a gente pode pensar de ser trabalhado a partir desse contexto social envolvendo matemática? Então, a gente pode pensar no trabalho, por exemplo, com dados estatísticos, no trabalho, por exemplo, envolvendo problematizações com as 4 operações, porque vocês vão observar no vídeo que Bilu e João são 2 crianças de periferia que precisam trabalhar para ajudar em casa. E aí, ao longo desse vídeo, vocês vão ver diversas situações onde eles fazem conta, onde eles passam por momentos de risco, onde eles estão em espaços de vulnerabilidade social. Então, tudo isso a gente consegue relacionar com o trabalho de contextos matemáticos, como, por exemplo, eu falei, análise de dados, trabalhando operações. Então, tem diferentes, né, coisas que a gente pode pensar para trabalhar, tá? Então, aí entra a questão do uso da tecnologia digital. Ou seja, eu estou pensando num trabalho com o vídeo para utilizar essa matemática, tá? Então, vocês vão estar assistindo esse vídeo para depois estar respondendo essa atividade 8, que também é individual. Já a outra atividade, ela vai ser coletiva. A atividade 9 é o fórum, né? Que eu já comentei. A atividade 10 vai ser uma atividade coletiva. Também já coloquei aqui a orientação em relação a ela. Porque ela vai falar sobre competências e habilidades da BNCC. Para não ficar uma leitura muito longa, muito extensa, eu propus que vocês se reunissem em grupos de 3 componentes. Assim, vocês conseguem se organizar no trabalho para poder estar respondendo, né, desenvolvendo essa atividade 10, tá? Então, só para a gente recapitular, a semana 3 é uma semana coletiva, a semana 2 vai ser uma semana individual, a semana 3 é uma semana coletiva, todas as atividades, né, nós estamos aí orientando para vocês fazerem coletivamente, tá bom? E a semana 4 vai mesclar. Vai ter atividade individual e vai ter atividade coletiva, tá bom? Então, assim a gente consegue equilibrar e ajudar vocês também a se organizarem no tempo que vocês têm para estudo, tá certo? E aí, é claro, né, a última semana que eu já até comentei na semana passada é a semana de avaliação. A avaliação vai ser um seminário, já estão postadas aí as orientações, os critérios de avaliação, tá bom? Todas as informações que vocês precisam para estar montando, né, esse seminário, se organizando aí direitinho, tá bom? Então, tipo de mudança que nós tivemos anteriormente
foi essa ideia de trabalho coletivo para poder ajudar vocês na parte da matemática, para poder ajudar vocês na questão da organização do tempo e do tempo que vocês têm para estudo, tá certo? Agora eu gostaria de saber um pouquinho sobre vocês. O que vocês acharam da primeira semana? Como foi? Então eu queria ouvir um pouquinho essa contrapartida. Alguém gostaria de falar? Isso, Mayara. Eu pensei exatamente em grupo com 3, porque grupos com muitos componentes, na hora da apresentação é complicado do seminário. Eu estou lendo aqui no chat, tá, gente? A observação da Mayara. Porque fica complicada a organização do seminário, tá? Até para todo mundo conseguir se reunir para montar um seminário. E como a apresentação é de 10 a 15 minutos, se tem muita gente, sobra pouco tempo para cada pessoa falar na apresentação. Então, fica um seminário corrido, perde-se um pouco o objetivo. Se fosse um seminário que tivesse 30, 40 minutos para apresentar, a gente poderia trabalhar com mais pessoas. Mas como é um tempo reduzido e pensando nessa questão também de organização, por isso que o seminário vai ser com 3 pessoas, tá bom? Eu sei que fica menos cansativo para assistir, né? Mas eu tive que colocar menos para a gente poder atingir o objetivo, porque o nosso objetivo é que as pessoas que participam do seminário consigam fazer suas falas de forma clara, de tal maneira que as pessoas que estejam assistindo consigam construir conhecimento com essas falas, tá bom? Senão ficaria muito corrido, tá? Mayara, no nosso último encontro, eu já falei um pouco sobre a primeira semana, ficou gravado, tá? O que eu posso fazer aqui é mostrar novamente, mas é importante, gente, que quando vocês não participam desse momento da aula síncrono, vocês estejam acessando para poder assistir depois, tá bom? Eu vou falar aqui rapidamente para você. E assim, nós estendemos o prazo exatamente para que vocês se organizassem dentro desses, né? Foram quase do 4 ao 17. Quem deixou para fazer tudo para uma semana só, vai ficar um pouquinho puxado, tá, gente? Foi o que nós comentamos na última semana. Não deixem para fazer tudo em cima da hora, tá bom? Então, ó, se estão deixando para fazer em cima da hora, vai ficar um pouquinho puxado, tá bom? Na primeira semana tem atividade 1, que é o fórum. Também é compartilhar as primeiras ideias. Para fazer esse fórum, não precisa assistir a videoaula e ler o material, porque a ideia é que vocês tragam a reflexão de vocês a respeito do que vocês acreditam em educação matemática crítica ou do que vocês já ouviram falar a respeito, caso já tenham ouvido ou lido alguma coisa, tá bom? Depois tem as 2 atividades. Uma atividade é questionário, tá? Tem que ter feito a leitura, gente, para poder responder o questionário, tá bom? O questionário só tem 5 questões. 2 são de verdadeiro ou falso e 3 são objetivas, que aí vocês vão escolher qual é a questão que está de acordo com a afirmação, tá certo? E uma atividade para envio, que vai falar sobre um pouquinho dos conteúdos que já foram discutidos anteriormente. Então, ele vai falar sobre os ambientes de aprendizagem, que eu falo lá na videoaula, vai falar sobre microexclusão e microinclusão, que tem o texto aqui, que vai falar sobre essa temática, gente. Quem não lê o texto, leia. O texto ele é muito bacana, ele fala muito a respeito do que é uma microinclusão, o que é uma microexclusão, o que a macroinclusão pode provocar em sala de aula, o que a microinclusão pode provocar, tá? E ele é um texto onde não tem palavras complexas, então a leitura dele se torna rápida, ele é um texto de excelente compreensão. Ele vai envolver um pouco falando sobre a educação especial e falando sobre a educação matemática como um processo de inclusão, tá bom?
Então, um texto muito bacana, até para quem não é da área, ele fala muito sobre a questão desses processos em espaços, né? Por exemplo, a ideia de macro, gente, não é que a coisa é muito grande, o problema que acontece é muito grande. A ideia de macro é que a esfera que acontece é maior. Então, por exemplo, o que é uma macro-inclusão? Um projeto de sistema de cotas. É um exemplo de uma macro-inclusão. Por quê? É um projeto que abrange todo o país, então ele está a nível macro, e inclusão, porque o processo de cota é uma reparação histórica a respeito do racismo ocorrido. Então, nessa reparação histórica, nós estamos trazendo pessoas que, ao longo da história, foram marginalizadas pela sua cor, foram exploradas, foram escravizadas pela sua cor. Então, a ideia do projeto de cotas, ela é macro, porque ela abrange a nível de Brasil, e é uma inclusão, porque ela está pensando na inclusão dessas pessoas em espaços onde elas tinham pouco acesso. Quando a gente fala de microinclusão, a gente já pensa em espaços menores. Por exemplo, a sala de aula, a escola, é um espaço de microinclusão. O que seria a microinclusão? Seria você dar condições para que as pessoas que estejam ali tenham acesso e continuidade ao ensino. Por exemplo, eu tenho um aluno de baixa visão. O que é uma microinclusão? Se eu sei que meu aluno tem baixa visão, eu preciso preparar o material para ele com letras maiores, para que ele possa realizar uma boa leitura, para que ele tenha condições de realizar uma boa leitura. Isso é a nível de sala de aula, por isso que é micro, e é uma inclusão, porque eu estou proporcionando a possibilidade desse aluno aprender assim como os outros alunos. O que seria, por exemplo, uma microexclusão? Vou usar esse mesmo exemplo, uma microexclusão. Eu sei que o meu aluno tem baixa visão. Eu entrego o material com a mesma letra que eu entrego para os outros alunos. Ele vai ter dificuldade de leitura e compreensão. Então, na minha sala de aula, eu estou promovendo uma microexclusão, porque eu sei da necessidade daquele aluno e eu não estou proporcionando a ele uma possibilidade de aprender assim como os outros, né? E a microexclusão, gente, ao longo da... A macroexclusão, macro, né? Pensando no nível maior. A macroexclusão, a gente tem muito exemplo na história. Segregação racial é uma macroexclusão. Pessoas foram excluídas, foram separadas por causa da sua cor. Durante muitos anos, as mulheres não podiam votar. Isso é uma macroexclusão, ou seja, as mulheres, a nível de Brasil, elas eram excluídas de um processo porque elas eram mulheres. Então, isso é uma macroexclusão, tá certo? Então, quando a gente pensa na ideia de macro, a gente pensa em ideias que abrangem um coletivo maior. Quando a gente pensa na ideia de micro, a gente pensa em ideias que abrangem espaços menores, como a sala de aula, a escola, o ambiente de trabalho, tá certo? Então, só para pontuar. Então, esse texto ele é muito bacana, tá certo? Principalmente para o trabalho em escola, não precisa necessariamente. E ele fala, gente, de forma geral. Depois que tem um tópico que ele vai discutir a educação matemática. Então, até para quem não é da área de matemática, ele é muito bom para entender esses processos em sala de aula, esses processos na escola. Porque muitas vezes a gente provoca essas exclusões sem mesmo perceber que nós estamos provocando. Então, ele é importante para que a gente faça essa autorreflexão, tá bom? E nessa atividade aqui 2, tem uma questão que fala sobre isso. Eu até coloquei lá que quem não é professor de matemática pode colocar sobre o ponto de vista de aluno, ou pode responder também como uma situação que presenciou na escola,
que promovesse uma microinclusão, uma situação que presenciou que promovesse uma microexclusão, tá certo? Então, pode colocar de acordo com as experiências que vocês possuem, seja ela de sala de aula como professor, seja ela de sala de aula como aluno, então é a experiência de vocês, tá bom? Então, na primeira semana, Maiara, são essas 3 atividades, tá certo? Mariana? Oi, Mariana. Raniele, oi? Só me tira uma dúvida. Eu vi que você estava falando que colocou algumas atividades em grupo. É Isso, somente as 6 e a avaliação final ou tem mais alguma? tem mais. É às 6, às 7. Deixa eu só abrir aqui para olhar. Eu só vi a descrição nas 6, nas 7 não vi. Aqui, ó. Ah, é porque você abriu a atividade. Eu coloquei uma orientação antes, ó. Orientação sobre atividade 7. Eu entendi o que você falou. Eu vou incluir lá na atividade também no título, que a atividade pode ser feita em grupo, senão alguém pode abrir direto a atividade e não olhar a orientação, né? Então, a atividade 6, 7, qual as outras? É porque eu 6, estou fazendo. 7. É que eu fiz uma opção de escolha para divisão dos grupos, que fica mais fácil para o Ah, tá. mediador presencial. Uhum. A Aí já. 6, a 7, a 10 E a e avaliação, o no caso. seminário final. Uhum. 6, 7, 10 e o seminário final. Então, na primeira semana, logo após a atividade 3, eu coloquei uma ferramenta escolha para poder estar fazendo essa divisão dos grupos. Que aí fica mais fácil para o mediador à distância, o presencial, estava fazendo a avaliação, poder Qual identificar quem são os semana? grupos. Logo abaixo da atividade 3, primeira Atividade semana. 3. Você colocou agora? Sim, atualiza a página. Ah, então deixa eu atualizar. Ah, eu vi aqui uma interrogaçãozinha. É que como você não tinha Aqui, compartilhado né? comigo essa Uhum. mudança, eu não sabia, por isso que coloquei agora. Não seria interessante isso, de repente, colocar lá onde são as atividades? Pode ser também. Porque senão eles vão ficar um pouquinho confusos achando que é a 3. É somente 6, 7, 6, 7 e 10. 6, 7 e 10. Tá, se você Isso. abrir a ferramenta escolha, tem a descrição aí. Tenta abrir para você ver se é isso Aqui no mesmo. editar? Não, é só abrir. Clica para poder entrar na Tá. ferramenta. Uhum. Ah, legal. Porque aí eles vão colocar 6, 7, 10 o seminário avaliativo. Gravar minha resposta. Aí quando eles clicarem em grupo 1. Mas aí como que eles vão lançar os nomes? A partir do momento que o aluno clicar em algum grupo, ele já aparece o rostinho dele aí e os demais vão escolhendo. Ah, entendi. Uhum. Então todos os alunos têm que vir e clicar no grupo específico. Isso. Entendi. Tá. Aí pode Uhum. estar mudando, pode atualizar a escolha, não é fixo. E Uhum. eu limitei a 3 pessoas, como você definiu. Isso. Uhum. No Tá. máximo 3 pessoas por grupo. Talvez seria melhor, deixa eu ver aqui. Se você colocasse antes aqui dessa atividade síncrona, logo depois da orientação da primeira semana, você não acha melhor, não? Porque talvez fique meio perdido aqui no meio dessa Atualiza a página de atividade. novo. Só para eles não se perderem depois. Atualiza a página de novo, por gentileza. Atualizei. Você colocou É, onde agora? lá antes da atividade 6. Ah, legal. Confere e vê Aham. se ficou legal.
Ah, legal. Uhum. Que é aqui que começam as atividades em grupo, então eles já se organizam, Beleza? né? Joia, Sullivan. Muito obrigada aí. Maiara, então deu para você ter uma ideia, assim, da semana, você que me perguntou relativa à primeira semana. A Alessandra leu o texto, gostou, muito bacana, né, Alessandra, o texto. E o bom do texto é que ele tem uma linguagem muito tranquila, não é aquele texto cansativo que você lê, tem umas palavras, né? Não, ele tem uma linguagem bem acessível, bem compreensível. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Oi, eu Oi, fiquei com a Marlene, dúvida, tudo já era. Eu tudo fiquei com a bem? dúvida na. Eu estou tentando resolver a atividade 3. Tá, E aí você quer a parte de tarefa. Será que você poderia esclarecer para mim poder formalizar minhas ideias aqui? Porque tá, aqui deixa eu fala que encontrá-la aqui. identifique em livros didáticos de matemática uma Uhum. tarefa que faz referência à matemática pura e uma que faz referência à semi-realidade e uma que faz referência à realidade. Apresente Isso. essas 3 tarefas específicas, Uhum. especificando a referência de cada uma. Aí eu Isso, gostaria, se possível, você esclarecesse alguma. tá bom. Uhum. Lá na Comentasse. videoaula eu até comento um pouquinho, né? Por quê? Na matemática a gente tem vários tipos de tarefas, né? E essas tarefas elas recebem referências. Então, por exemplo, uma tarefa que faz referência à matemática pura é uma tarefa que ela não tem geralmente um contexto, tá? Ela traz uma ideia só de resolução. Por exemplo, todo mundo aqui já estudou alguma vez equação na vida, né? Ó, meus cachorros vão dar uma latidinha, tá, gente? Desculpa aí o barulho. Por exemplo, uma tarefa que fala resolva a equação. Aí tem lá a equação. A única coisa que você vai aplicar ali é conhecimento matemático, né? De como resolvo aquela equação. Então, esse tipo de tarefa é uma tarefa que a gente diz que faz referência à matemática pura, tá? Porque você usa só a matemática por usar. Uma outra atividade muito comum, resolva as operações. Aí tem lá as operações de adição, subtração, multiplicação. Ou seja, eu só tenho a resolução. Você só quer saber se o menino sabe desenvolver o algoritmo, se ele sabe colocar unidade debaixo de unidade, dezenas debaixo de dezena, centenas debaixo de centena. Você só vai aplicar a ideia de conceitos matemáticos. Então, isso é uma matemática pura, tá? Você está usando a matemática pura, por si só, ok? Ficou claro para todo mundo a referência à matemática pura? Que aí eu já explico a outra. Ficou claro, Marlene? Sim, sim. Semi-realidade. São aquelas questões que apresentam ideias do cotidiano, mas que não é o aluno necessariamente que está desenvolvendo a ação. Por exemplo, Joãozinho foi à padaria comprou tantas balas. Dividiu com 3 amigos. Com quantas balas cada um ficou? Isso é uma ideia de semi-realidade. Por quê? A ação de comprar bala é uma ação que a criança faz. Só que ela não está executando aquela ação. Ela apenas vai desenvolver ali o raciocínio para encontrar quantas balas cada um ficou. Mas a problematização, o contexto, tem uma relação com a realidade. Por isso que é chamada de semi-realidade. Por exemplo, o trabalho com jogos. O trabalho com jogos, ele também nos traz um pouco da ideia de semi-realidade. Eu até trago um exemplo do Tangram, né? O Tangram, você está ali com as peças do Tangram. Então, você vai, quantos triângulos o Tangram possui?
quantos lados tem o triângulo. Então, o Tangram ele é visto como um jogo, o aluno vai manipular. Isso é uma ideia de semi-realidade, que ele também está desenvolvendo uma tarefa que, de certa forma, tem relações com o cotidiano, ele trabalha com formas geométricas no cotidiano, tá? E ele está desenvolvendo essa tarefa. Então, tarefas que te levam à ideia de que alguma coisa está sendo realizada, né, que faz sentido com o cotidiano, é o que a gente chama de semi-realidade, ok? E a realidade é uma tarefa mais relacionada a projetos, né? A gente diz que é mais o trabalho com projetos. Então, por exemplo, a gente quer discutir sobre o meio ambiente na escola, sobre a questão da educação ambiental. Então, a gente vai fazer uma tarefa com os alunos de a questão, nós vamos analisar o quantitativo de lixo que é gerado toda semana, né? Quantas folhas de caderno eles utilizam, quantas folhas eles rasuram, ou então quantos copinhos plásticos se utiliza para beber água, várias coisinhas que podem ser discutidas. Então, a gente vai fazer um projeto na escola de educação ambiental. Nesse projeto, a gente vai evitar gerar lixo, a gente vai evitar usar copos plásticos, a gente vai evitar deixar a luz acesa se eu não estou utilizando. Ou seja, o aluno está envolvido na ação, tá? Ou, por exemplo, na escola a gente vai montar uma horta. Então, a gente vai fazer as medições da horta, vai calcular quantas sementes são necessárias, e os alunos vão estar envolvidos nessa ação. Então, isso está relacionado à realidade. É quando a gente trabalha uma atividade onde o aluno está envolvido naquela ação, tá certo? Então, a gente diz que é uma atividade que faz referência à realidade, ok? Uma, por exemplo, que poderia também fazer referência à realidade, como eu comentei sobre os jogos, na escola, trabalhar, por exemplo, a ideia de possibilidades de acertos e de erros com o aluno. Então, eu vou trabalhar com lançamento de moedas, que aí entra um pouquinho na ideia de combinatória, que agora tem esse tipo de raciocínio também nos anos iniciais, né? Então, vou lançar moedas, né? Quando eu lanço a moeda, eu estou fazendo uma prática com o meu aluno e estou construindo com ele um conhecimento acerca daquela possibilidade. Então, quando ele está envolvido na ação, ele está desenvolvendo, ele está executando o que está sendo falado, a gente diz que faz referência à realidade. É diferente dele só imaginar. Tem lá uma questão escrita no caderno, se eu lançar a moeda tantas vezes, qual a possibilidade de sair cara? Isso daí ele não está executando, ele vai só responder, olha, tem cara e coroa, a possibilidade é tanto, assim, assim. Pronto, ele não está executando a ação. Então, a tarefa que faz referência à realidade é aquela que o aluno está envolvido na ação que a tarefa propõe. Tá certo? Deu para entender, Marlene? Ah, tá. Maiara respondeu. Tá muito corrido. Final de semana. Entendi, Maiara. Tenta se organizar, tá bom? Eu sei que às vezes a gente tem só o final de semana mesmo. Sei que é um pouquinho puxado, mas vai dar certo, tá bom? Sim. Desculpa, tive um problema aqui com Sem problema. Então deu para ter Deu uma para ideia. entender. Muito obrigada, viu? Tá. Ajudou bastante. Tem uns exemplozinhos também que eu até coloco. Deixa eu ver aqui onde que tá. Aqui, ó, na primeira semana, Marlene, aqui tem, por exemplo, esse exemplo de tarefa com folheto é um exemplo de matemática, de atividade que faz referência à matemática, à realidade.
Na verdade, ele mistura um pouquinho de realidade com semi-realidade. A semi-realidade é quando os alunos fazem a compra fictícia, que vocês vão ver nesse exemplo aqui, que ele faz uma comprazinha fictícia, tá? A realidade, ela vem quando a gente começa a refletir sobre questões sociais. Então, quando a gente discute nessa problematização aqui, justiça social, consumo consciente, alimentação saudável, tá certo? Aí a gente vem com a ideia da realidade, tá bom? Então, esses exemplozinhos de tarefas, vocês podem estar dando uma olhadinha que eles ajudam também, tá? Tem uma videoaula, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar de cabeça. Eu acredito que seja essa daqui, tarefas exploratórias e investigativas, que eu trago exemplo no slide e vou falando sobre referência a alguns tipos de tarefas, tá bom? Se eu não me engano, é essa videoaula. Ou é essa, ou é a de cenários para investigação. Porque agora eu não vou lembrar, porque como a gente grava muita videoaula, a gente acaba, né, esquecendo o que está em cada uma, tá bom? Mas tem uma videoaula que também dá um pouquinho de orientação para vocês, tá? Mais perguntas? Ok. Ok, gente? Sem dúvidas. Usem o fórum, tá, gente, de dúvidas no que vocês tiverem em relação ao conteúdo, em relação ao entendimento de tarefa, das atividades. Então, não deixem de estar utilizando o fórum para que vocês possam ter esses esclarecimentos, tá bom? Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente pode ir encerrando. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ok. Solivan, tem alguma coisa para dizer? Não, Mariana, tranquilo. Hoje foi só uma aula excelente para poder tirar dúvida mesmo. Isso que você tinha Isso. se Uhum. disponibilizado, tá tranquilo. Isso, é porque como eu já gravei as videoaulas, né? Então todas essas explicações de conteúdo, essas coisas, eu já me preocupei de deixar nas videoaulas exatamente para eles poderem acessar, né? Quando eles não conseguirem participar da aula síncrono, né? Então eu fiz essa opção, tá bom? Tá Eu bom, vou gente? Então, amanhã colocando o link o vídeo na plataforma, então quem não visualizou, quem não conseguiu participar, pode visualizar depois. isso. Uhum. Então, pessoal, daqui para frente, tá? As dúvidas lá no fórum de dúvidas, tá bom? Não deixem de perguntar. Desejo a vocês aí um excelente estudo, um bom trabalho, tá certo? E eu acho que agora com as semanas coletivas, né, com as atividades coletivas, isso vai ajudar vocês a se organizarem melhor, a vocês terem um pouquinho mais de tempo, né? Porque aí vocês compartilham um pouquinho, né, com os colegas, eu acho que é mais fácil para vocês resolverem, tá bom? Ô, Rayane, eu expliquei já a situação, tá? Porque senão ficam muitos alunos, o seminário não fica legal para apresentação, entendeu? A gente perde um pouco o foco e o objetivo, tá? Por isso que eu limitei em 3, tá bom? Acho que é só isso, Solivan. Beleza, vou encerrar a gravação aqui. Pessoal, tenha um bom estudo, uma ótima semana e bola para frente. Isso aí. Vai dar tudo certo, gente. Abraço para vocês, tá? Bom estudo.